Deus. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos nessa semana passaram por lutas? Quantos de nós aqui esta semana passaram por provas? Quantos passaram por tribulações? Mas que eu tenho para te dizer, tu é mais do que vencedor. Porque tu está aqui hoje. Aleluia. Se tu chegou até aqui hoje, isso já foi um milagre na tua vida. Se tu chegou até aqui hoje, foi porque tu teve a capacidade de, no momento de maior luta, clamar a Deus e dizer: Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu dependo de Ti. Eu convido os irmãos para nós abrir as nossas Bíblias nessa noite. No livro de Mateus, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Confesso para os irmãos que hoje é o culto mais importante da noite. É o culto onde nós anunciamos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o culto onde nós refazemos a nossa aliança com Deus, aliança com o Pai. No livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 29. Capítulo 14, versículo 29. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. E a palavra que nos diz: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Fecha teus olhos. Querido Deus, amado Pai, colocamos diante de Ti, Pai amado, cada pessoa que entrou por esta porta, Pai amado. Sabemos que as lutas foram ferrenhas nesta semana, Pai amado. Assim, Pai amado, como o inimigo tem se levantado muitas vezes, Pai amado, ou muitas vezes Tu permites, Paizinho, que o inimigo venha tocar nas nossas vidas para que nós possamos aprender daquilo que vem de Ti, Pai amado. Mas a Tua palavra nos diz, Pai amado, que em Ti nós somos mais do que vencedores. Em Ti, Pai amado, nós somos vitoriosos. Em Ti, Pai amado, Tu olhou para nós e viu algo que nem nós mesmos vimos em nós, Pai amado. Mas eu te peço nesta noite, que o Senhor venha falar com cada um nesta noite. Pai, pela Tua autoridade nesta noite, eu repreendo sobre a vida de cada um que está aqui toda investida do inimigo, Pai amado, toda palavra de maldição, Pai amado, tudo aquilo que não provém de Ti, todo levante do inimigo sobre a vida de cada um nesta noite, que ela venha caindo por terra e que a Tua palavra venha se cumprir sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite. Que nós sejamos, Pai amado, assim como Pedro, que clamou a Ti, e a Tua palavra nos diz que no momento de maior necessidade, a Tua mão é que nos consola. Em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? 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 Pode sentar glorificando o nome do Senhor. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir ao fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Quantas vezes nas nossas vidas, quantos de nós, a palavra de Deus, ela sempre fala primeiro comigo, para depois ouvir falar a igreja. Quantas vezes nós já tivemos vergonha de pedir ajuda? Quantas vezes, por muitas vezes nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, às vezes a gente está passando por uma luta, mas nós temos vergonha de chegar para o irmão e dizer: irmão, ora comigo, irmão, ora por mim. Não, mas
sou pastor, vou pedir para o irmão. Sim. Que aquele que quiser ser maior, primeiro tem que aprender a ser menor. Aleluia. Nós devemos depender uns dos outros todos os dias. Em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus nos fala que Pedro teve medo. O problema é que muitas vezes nós queremos resolver todas as nossas lutas, todos os nossos problemas com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente entende. E esquecemos que quando nós entregamos as nossas vidas para Deus, confiamos nele, nós temos que crer que no mais tudo Ele vai fazer. Glória a Deus. É Ele que cuida, é Ele que faz, é Ele que te guia, é Ele que te guarda. Aleluia. Se Jesus está te chamando para um algo que hoje te causa medo, é porque Ele está contigo. Glória a Deus. Deus nunca vai te dar algo que tu não vai conseguir fazer. Se Deus está te chamando, somente creia. Creia porque Ele vai estar contigo. Se Deus te enviar, Ele vai estar contigo. Se Deus te mandar permanecer, permanece. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus dizia: ficais em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido de todo poder. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de ir, há um tempo de permanecer, e há um tempo de alçar novos mares. Glória a Deus. Nós temos um grande exemplo. Quando Pedro pescou a noite inteira, e pela manhã Jesus pede o barco do emprestado. E o que Jesus diz para ele? Pega teu barco e vai para águas mais profundas. Glória a Deus. Se aonde tu está hoje, as águas estão rasas, não está alcançando aquilo que tu necessita, creia na voz do Senhor, ouve a voz do Senhor. Muitas vezes nós negligenciamos e passamos por lutas, por tempestades, por não darmos ouvidos àquilo que Deus tem para nós, porque Deus sempre vai querer o melhor. Mas entendermos que o trabalhar de Deus é ao contrário do nosso entendimento. Às vezes nós pensamos, porque Deus vai me enviar para um local grande, um local com muitas pessoas. Às vezes Deus quer te ver bem pequenininho para poder trabalhar na tua vida. A Deus quer te ver, muitas vezes, tu precisar clamar a Ele. Deus nunca vai te abandonar, não. Jesus disse: eu vou ao Pai, mas estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está contigo, Ele está contigo agora. Ele sabe os teus problemas, mas Ele espera que tu clame a Ele, que tu peça para Ele. Pedro precisou clamar a Ele, dizer: salva-me, Senhor. Quantas vezes as lutas vêm na tua vida e nós começamos a murmurar, começamos a reclamar, e esquecemos que o dono da bênção, Ele está só esperando que tu venha e peça para Ele. Glória a Deus, Senhor. Clamar, pedir, não ter vergonha. Pastor, mas o que eu preciso fazer para mudar? Tu já experimentou Jeremias 33? O melhor remédio. Clama a mim e responde-te coisas grandes e maravilhosas que a gente ainda não conhece. Glória a Deus. Clamar não é simplesmente tu fazer uma oração, não. Clamar é tu dobrar o teu joelho, ou tu entrar no teu local secreto com Deus e ali tu derramar as tuas lágrimas e realmente dizer para Deus: Senhor, eu preciso, por que eu tenho passado por isso? Senhor, vem em meu socorro. Pedro diz: Jesus, salva-me. Glória a Deus. Será que nós temos pedido para Jesus nos salvar? Será que nós temos realmente, a palavra de Deus nos diz: não recebeis porque pedis mal? Será que nós temos dito exatamente para Jesus o que é que nós precisamos? Vai ser da nossa maneira? Não vai ser. Mas Jesus vai te ouvir e Ele vai entrar com a melhor solução para o teu problema. Glória a Deus, Senhor. Se nós olharmos um pouco à frente, aqui a partir do versículo 26, ele diz: e os discípulos, vendo-o andando por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Por muitas vezes a gente está no meio da luta e a gente esquece de olhar para aquele que pode nos ajudar. A gente esquece de clamar para o único que tem a solução, que é Jesus. Nós tentamos achar a solução para os nossos problemas no nosso entendimento, com a nossa força. Mas, meu irmão, nós
somos homens, nós somos falhos. Mas Jesus, Ele tem a resposta para tudo. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu não estou. Eu não consigo me acertar dentro da minha casa. Minha vida é uma luta no meu emprego. Mas você convidou Jesus para ir trabalhar junto contigo? Convidou Jesus para participar de dentro da tua casa, das tuas refeições, daquilo que tu tens dentro da tua casa, de criar os teus filhos? Já pediu para Jesus, por muitas vezes, dizer como eu devo criar os meus filhos? Lutas nós vamos ter, mas a única solução, a única resposta para todas elas é Jesus. Glória a Deus. Jesus conhecia a cada um dos seus discípulos. Jesus sabia que da maneira pela qual ele estava vindo, a maioria ficaria amedrontada. E quando Jesus entra na nossa vida, por muitas vezes nós ficamos com medo, porque as coisas começam a acontecer e fogem do nosso controle. A palavra que nos fala que os discípulos, Jesus estava pregando na beira do mar da Galileia. E lá, ele fez o milagre da multiplicação de pães e peixes, aonde apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas no mesmo instante, quando Jesus terminou de pregar, ele mandou os seus discípulos irem à frente dele, irem para o mar. Porque se os discípulos ficassem naquele momento, eles iriam se corromper pela situação que estava acontecendo, porque queriam proclamar Jesus rei naquele momento. Jesus mandou eles. E quando eles foram, eles estavam estupefatos, estavam eufóricos com aquilo que Jesus havia feito. Só que Jesus, sabendo do coração deles, Jesus era Deus, 100% homem, mas 100% Deus. Naquele momento, sobreveio sobre eles uma grande tempestade. E no meio da tempestade, quem é que surge para ajudá-los? Aquele que fez o milagre. Aquele que fez o milagre. E Jesus vindo por lá, seus discípulos estavam lá, amedrontados, porque estavam no meio da tempestade. E quando Jesus veio até eles. E de longe, eles não reconheceram. Por muitas vezes, Deus está fazendo um milagre, Deus está trazendo a provisão nas nossas vidas. E nós não reconhecemos que é Deus. Porque nós queremos da nossa maneira, nós queremos do nosso jeito, nós queremos que Deus faça as coisas conforme a nossa vontade. Esquecemos que tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Jesus veio. E no meio, quando Pedro avista eles, nenhum reconheceu. Então Pedro disse: Jesus, se realmente és tu, manda que eu vá até ti. Jesus estava caminhando por sobre as águas. Aquilo para eles era algo impossível. Mas não esquece que foi ele que criou. Então Jesus, naquele momento, diz: então vem. A lição que Jesus quer pregar nessa noite é de nós confiarmos nele, esquecermos quem está do nosso lado, esquecermos as situações da nossa volta. Por muitas vezes as pessoas vão vir até ti e vão te dizer: acabou, tu não tem mais jeito, a tua situação não tem mais solução. Naquele momento Jesus diz: então vem. Se tu quer fazer o sobrenatural, tu quer fazer o impossível, então vem. O que Jesus nos chama todos os dias é para andar na contramão desse mundo. O que Jesus nos chama todos os dias é para fazer o sobrenatural da nossa vida. Mas para acontecer o sobrenatural na tua vida, tu tem que dar o primeiro passo. Tu tem que sair da tua zona de conforto. No barco, eles estavam a salvo, mas se ele botasse o pé na água, ele iria se afogar. Mas se tu crê naquele que te amou de tal maneira que entregou a si mesmo por nós, se nós cremos que Jesus pode fazer um milagre, se nós cremos que Jesus pode fazer algo nas nossas vidas que ninguém vai acreditar, eu te apresento ele. Esse é Jesus. Quantos testemunhos nós temos aqui hoje? Eu sou um testemunho vivo. Cada um que está aqui é um testemunho da mudança, da transformação que Jesus fez. Pedro era um homem falho, um homem bruto, um homem que tinha que ter convicção das coisas. E Jesus disse:
Vem. Vem. Jesus conhecia as falhas de Pedro. Jesus sabia que no meio do caminho, Pedro iria olhar para trás. Isso acontece nas nossas vidas. Nós começamos a caminhar com Jesus, começamos a trabalhar para Deus, seja na igreja, seja no nosso dia a dia. Só que com o tempo nós começamos a olhar para trás. Pedro estava caminhando. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, enquanto o único foco da vida de Pedro era Jesus, ele continuava caminhando sobre as águas. Mas o que aconteceu? Acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente para e começa a dar ouvidos para quem está atrás de nós, para quem não teve a coragem de botar o primeiro pé dentro d'água e ir em frente. Naquele momento, Pedro começou a dar ouvidos para quem estava lá atrás, para quem ficou no barco. Só que por muitas vezes, para te poder fazer aquilo que Jesus quer, tu vai ter que sair do barco, tu vai ter que botar o primeiro pé na água, tu vai ter que crer no sobrenatural, tu vai ter que crer que se Deus te enviar, que se Deus te chamar, Ele vai prover, Ele vai estar contigo, e se der qualquer problema, Ele vai estar ali para te salvar. Naquele momento, eu creio que Pedro deve ter dado ouvidos para os seus irmãos da fé que estavam lá no barco, dizendo: Pedro, será mesmo que é Jesus? Será mesmo que é o Mestre? Nós não estamos vendo. Imaginem vocês, uma multidão, 11 homens atrás dele, falando: tu vai morrer, volta. Quantas vezes nas nossas vidas, quando tu começa a trilhar o caminho dos propósitos de Deus, alguém diz para ti: volta porque não é este caminho, volta porque tu vai morrer, volta porque lá não é o lugar para ti estar. Mas Pedro olhou para ele, sim, e Pedro começou a afundar. Eu imagino assim, gostaria que todos imaginassem assim: Jesus estava em cima das águas e Pedro submergiu. Quando Pedro estava dentro da água, o salmista Davi dizia para mim: elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Quando Pedro estava lá embaixo, para onde é que Pedro olhou? Para cima. Glória a Deus. E quando ele olha para cima, ele enxerga o quê? Aonde nós devemos estar. Glória a Deus, Senhor. Aos pés do Senhor Jesus. Aos pés de Jesus. Quando Pedro olha para cima e ele enxerga os pés de Jesus, ele diz: Mestre, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão e levantou Pedro novamente. Glória a Deus. Pastor, eu não consigo, pastor. Eu sou falho. Eu erro. Nós vamos conseguir ter uma vida santa? Não. Nós vamos parar de errar? Não. Nós devemos acertar um pouco de vez em quando. Glória a Deus, é Pelo verdade. menos creio que do momento exato, Jesus é a nossa salvação. Ele é o nosso escape. Ele é o único que nunca vai te abandonar. Não importa o que haja, não importa o que acontecer, Jesus sempre vai estar com a mão pronta a te resgatar. Glória a Deus. Ele sempre vai estar. Mas a palavra que nos diz que quando Jesus estende a mão e levanta Pedro, alguma vez na Bíblia foi dito que Jesus carregou Pedro para o barco? Não. E os dois voltaram juntos. Glória a Para o barco. Deus, Senhor. Os Aleluia. dois voltaram juntos. Jesus tirou Pedro debaixo d'água e pegou Pedro pela mão e caminharam os dois juntos em direção ao barco. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Quando tu pensa que as tuas forças acabaram, quando tu pensa que nada mais vai dar certo na tua vida, Jesus vai entrar. Ele vai entrar com solução, Ele vai caminhar contigo, lado a lado. Ele não vai te carregar, mas Ele vai te fazer caminhar do lado dEle, para saber que Ele está contigo todos os momentos da tua vida, porque Ele disse: eu vou ao Pai, mas estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Ele vai estar contigo, Ele nunca vai te abandonar.
ali. Muitas vezes a gente custa acreditar na provisão de Deus, no socorro de Deus. Mas nós somos falhos, somos pecadores. Não, pastor, mas eu não consigo. Nós pecamos em atos, em pensamentos, em atitudes. Pedro errava. Mas só que Pedro não tirou mais os olhos de Jesus. Aleluia. Mesmo errando, mesmo falhando, mesmo no último momento negando a Cristo. Mas vai chegar um dia que Jesus vai te olhar frente a frente e vai te perguntar: tu realmente me amas? Tu realmente quer me seguir? Tu realmente quer fazer aquilo pelo qual eu te chamei? Porque Jesus não escolheu homens perfeitos. Jesus escolheu homens falhos, com defeitos, com erros, assim como eu, assim como cada um de vocês. Ah, pastor, mas eu não sei ler, pastor. Simplesmente seja um testemunho vivo daquilo que Jesus faz. Ah, pastor, mas eu sou envergonhado. Meu irmão, é Jesus que transforma. Tu não está fazendo para o homem, tu não está fazendo para mim, tu não está fazendo para o irmão, tu está fazendo aqui aquilo que Jesus já fez na tua vida. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Por muitas vezes, eu creio que se nós conhecêssemos homens, muitos de nós conhecem, mas se nós conhecêssemos Pedro naquela época, nós íamos dizer que esse não tem jeito. É verdade. Assim como muitos já olharam para mim, e eu sei que muitos aqui também, muitos já olharam e disseram: e ele? Ele não tem jeito, esquece. Esse nunca vai para a igreja, esse nunca vai mudar de vida. Eu creio que muitos falavam isso sobre Pedro, mas Deus reuniu 12 homens, totalmente diferentes uns dos outros, muitos com rixas entre si, um publicano, um arquiteto, pessoas que humanamente não queriam confraternizar entre si. Jesus montou a primeira igreja, pessoas totalmente diferentes, pessoas que muitas vezes não concordam com as mesmas coisas, mas que aprendem a viver em comunhão. Que aprendem a viver juntos, que aprendem a respeitar muitas vezes o defeito do irmão e juntos formarem um só corpo. Jesus pegou 12 homens totalmente alheios uns aos outros e fez deles ganhadores de almas. Aleluia. Fez deles seus discípulos, seus apóstolos, aqueles que saíram para que hoje nós estivéssemos aqui, aqueles que nos deixaram um manual para nós seguirmos as nossas vidas. E isso é o que Jesus faz. Jesus sabe as nossas fraquezas, Jesus sabe os nossos defeitos, mas Ele não olha para os nossos defeitos, as nossas falhas, Ele olha para aquilo que nós vamos nos tornar a ser. Jesus não olhou para os defeitos de Paulo, mas Ele olhou para um homem que, através de uma pregação, mais de 3.000 almas seriam salvas naquele dia. E é para isso que Jesus te chamou, para ser um ganhador de almas, para ser um homem que vai viver o sobrenatural, para ser aquele ao qual Jesus olhou e disse: venha até mim. Tu não vai tirar os olhos dele. Aonde tu não tirar os olhos de Jesus, tu não cai. Aonde tu não tirar os olhos de Jesus, tu não tropeça. Quando tu permanecer no propósito que Deus tem na tua vida, glória a Deus, Senhor. Nada vai te fazer parar. No mundo teremos aflições, mas tendes bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo e Ele vai nos fazer chegar um dia até Ele. Glória a Deus, Senhor. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz, como eu preguei esses dias, pega a sua cruz e venha e siga-me. Glória a Deus, Senhor. Meu irmão, pegar a tua cruz é pegar a tua bagagem do passado, pegar o que tu viveu, pegar o que tu já passou, saber que aquilo ali vai servir de testemunho para ti. A tua cruz foi o que tu já viveu, mas a tua cruz vai servir de testemunho. A cruz de Jesus não era dele, mas serviu de testemunho para nós sabermos que para nós seguirmos a Jesus, nós temos que matar o nosso eu, matar a nossa vontade, matar as nossas convicções e ter somente os olhos fitados naquele que morreu na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele é a única solução. Mas quando Jesus chegou ao barco, Jesus olha para Pedro e
pensamos que essa expressão homem de pequena fé, que Jesus estava insultando a Pedro, né? Não. Se nós olharmos na tradução original, isso foi um elogio. Como assim, pastor? Porque a palavra de Deus nos fala que nós tivemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, Glória a Deus. que é a menor sementinha que existe. Nós poderemos falar que os montes se lancem daqui para lá. Aleluia. Quando Jesus olha para Pedro e diz para ele, homem de pequena fé, Jesus quer dizer para ele, a tua fé se multiplicou. Glória a Deus. A tua fé te fez caminhar até mim. A tua fé te fez clamar a mim e voltar caminhando junto comigo. Glória a Deus. Os outros não tiveram esta pequena fé. Os outros não foram chamados de homens de pequena fé. Mas Pedro teve a fé dele equiparada ao grão de mostarda. E quando cresce, fica uma grande hortaliça. Glória a Deus. Um grande arbusto que cresce para todos os lados. A nossa fé não cresce só para cima, ela cresce para os lados. Ela aumenta em volume. E essa foi a fé de Pedro. A fé de Pedro multiplicou. A fé de Pedro fez ele fazer algo sobrenatural. E quem sabe hoje, o que Deus quer na tua vida é que tu comece a usar a tua fé. O que Deus quer na tua vida é que tu comece a usar aquilo que Ele te deu desde o começo. Glória a Deus. Aleluia. Autoridade. Deus entregou autoridade nas tuas mãos. Verdade. Usa ela. Deus te deu fé. Pastor, mas a minha fé está tão pequena. A fé é um dom. Pede para o Espírito Santo, aumenta a minha fé nessa noite. Glória a Deus. O que Jesus quer é que nós possamos aumentar a nossa fé todos os dias, para termos uma fé semelhante à fé de Pedro, para caminhar por sobre as águas e, se for preciso, pedir ajuda para poder levantar. Glória a Deus. Humildade. Aleluia. Simplicidade. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Não é luxo, não é pompa, não é circunstância, não. Não é um ser melhor que o outro, não. É sermos todos iguais perante o Senhor Jesus. Aquele que quiser ser o maior, primeiro aprenda a ser o menor. Aquele que quiser ser servido, que aprenda primeiramente a servir. Deus, Senhor, em nome de É isso que Deus quer de nós, meus irmãos. E nós temos visto fugir tanto desse propósito de sermos simples, humildes, pedimos ajuda quando é necessário, sabendo que dependemos uns dos outros. Jesus já disse, melhor serem dois do que um, para que quando um cair, o outro levanta. Glória a Deus. Pedro foi sozinho andar nas águas, mas quem é que estava lá esperando ele? Jesus. Amém. Se em algum momento da tua vida tu estiver sozinho, convida Jesus para andar contigo. Convida Jesus para sentar do teu lado no carro. Convida Jesus para estar dentro da tua casa. Porque em alguns momentos nós vamos estar. Mas o que Jesus quer é que a gente reconheça. Reconheça que Ele vai entrar no nosso barco. Glória a Deus. Que Ele quer estar no nosso barco. Aleluia. Ele quer estar andando junto contigo. Glória a Deus. E se tu necessitar, Ele vai tomar a frente. Ele sempre vai estar contigo. E Ele sempre vai ser a resposta certa no momento certo. Aleluia. Porque Ele é o tempo certo. Glória a Deus, Senhor. Em nome de Ele é o Jesus. tempo certo. Em nome de Jesus. Quantas vezes nós precisamos de um estender das mãos? Mas eu te pergunto, tu tem pedido para Jesus? Tu tem pedido ajuda para Ele? Temos momentos, todos nós aqui, eu creio, já passamos por momentos de milagre. Mas existem momentos das nossas vidas que nós nos sentimos como se nós estivéssemos lá no topo da montanha, onde nada pode nos acontecer, onde nada pode nos abalar. Mas nunca esquece, quando Jesus te enviar, tu vai ter que descer. Glória a E Deus. quando tu descer, tu vai estar no vale. Amém. No vale é onde acontecem as maiores batalhas. No vale é onde vai acontecer a perseguição, onde o inimigo muitas vezes vai te assolar. Mas no vale é onde tu vai receber a vitória. Aleluia. No vale Glória a é onde Deus. Jesus vai te abençoar. Glória É no a vale Deus. que lá